Haddad. Como é que tá organizado? Juliano tá terminando de chegar só em função da data. Pessoal, para concluir aqui, para a gente poder ouvir a Gleisi, o Walter, o Fernando e o Guilherme, estava no meio da minha intervenção, acho que é um bom sinal, Quando eu estava falando da unidade da esquerda, chegou a Haddad, é um bom sinal, Haddad, é um bom sinal. Eu estava terminando aqui dizendo o seguinte, pessoal, nós vamos virar esse jogo. Nós temos uma data que é a data da virada. Nesse dia, não quer dizer que nós só vamos para a rua nesse dia, tá, pessoal? Mas nesse dia é o dia da virada, dia 20 de agosto, sábado que vem, nós vamos botar milhões de pessoas, 20 de outubro, nós vamos colocar milhões de pessoas nas ruas, naquela que vai ser a maior demonstração de força dos setores populares desde 89. Nós vamos dizer em alto bom som, a rua é nossa, a rua não é deles, a rua é da esquerda, e a esquerda vai retomar as ruas para eleger Fernando Haddad presidente, e o dia da virada é 20 de outubro, vamos ficar todos juntos. Haddad, um abraço, meu irmão. Gente, vai lá, vamos entrar lá, vai lá você, vai lá. Obrigada, Juliano. Queremos convidar duas pessoas a se somar aqui na mesa. Uma é o Vitor, que é dos evangélicos pelo Estado de Direito, para se sentar aqui e se somar com a gente, o Vitor Medeiros, e outro é o Gabriele, da coordenação de campanha Haddad Manuela, por favor. Já falou, não quebra aqui? Anunciar também a presença aqui, registrar de alguns outros movimentos, a UBM, a Marcha Mundial de Mulheres, a UJS, o Levante Popular, o MAB, as Brigadas Populares, que também estão aqui com a gente, e a Mari termina de anunciar os demais. Haddad, obrigado pela presença, receba aqui a energia dos lutadores e das lutadoras que estão nessa grande plenária se somando para ocupar as ruas, para dizer democracia sim, ele não, e no segundo turno a gente vota 13 para retomar a democracia nesse país e garantir os direitos de todos e todas. Chamar aqui para falar, em nome do PCdoB, o vice-presidente Walter Sorrentino. Boa tarde, Haddad. Companheiras, minha saudação àqueles que são os melhores lutadores e lutadoras sociais do nosso país, vocês da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, dos partidos que se reúnem e das entidades aqui atrás na nossa mesa. O meu cumprimento primeiro vai em nome também de Manuela Dávila. Manuela Dávila, que nesse momento está realizando imensas plenárias de massa no Rio Grande do Sul para virar o voto dos gaúchos. Manuela Dávila, que desde o início dessa jornada bateu-se pela unidade, pela amplitude com que nós devíamos unir nossas forças para nos dirigir ao povo brasileiro, que arrebatou a juventude e as mulheres, se transformou numa das grandes campeãs das redes sociais, e não por acaso, Haddad se faz o alvo do maior ataque das fakes hoje de toda a campanha, para nos atacar, para atacar o 13, para atacar Lula, para atacar tudo que nós representamos. Quero crer, companheiras e companheiros, que hoje Manuela terá alcançado um grande gol, porque aqui estamos reunidos, o Boulos, o Haddad, a Manuela, o PCdoB, o PSOL, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. Isso é motivo de esperança no nosso coração. Companheiras e companheiros, nós queremos dizer que desde o início, sob a liderança de Lula, com a força de Lula, injustamente preso em nosso país, nós compreendemos bem o caráter da disputa que estava em curso.
e que nós vamos enfrentar essa batalha duríssima nesse segundo turno que já está em curso. Quero dizer a vocês que nós sabemos bem quem são essas forças reacionárias que nucleiam a candidatura de Jair Bolsonaro. Nós queremos dizer que ao longo do século XX nós já nos enfrentamos muitas vezes, porque muitas vezes a democracia caiu sob o golpe dessas forças. E todas as vezes quem salvou a democracia foi o povo brasileiro, quando se uniu, quando compreendeu o desafio que tinha pela frente. Eu acredito sinceramente que desta vez não vai ser diferente. Nós temos uma força reacionária que pretenderia implantar um governo ultraliberal, pretenderia implantar um governo de milicianos, um governo de falange para perseguir o povo, os direitos do povo, para vender nossa pátria e perseguir particularmente esses 3 partidos de esquerda que lideram essa luta hoje. Isso já foi declarado por eles. Queremos extirpar essa raça. É isso com que nós contamos, com a experiência do nosso povo, com a luta que travamos em todos esses anos, para dizer não a essa proposta. E nós não vamos baixar a cabeça, porque a democracia desse país sempre foi sustentada pelo povo. Eles se enganam, se acham que nós vamos baixar a cabeça, ficar na defensiva, com receio, quando nunca agimos assim. E mais uma vez nós vamos dizer essa mesma coisa ao nosso povo. Vamos dizer essas coisas com as palavras dos que me precederam. O Wagner, o Índio, o Juliano. Vocês têm os argumentos, nós temos os argumentos. Eu preferia dizer como Lula disse nas grandes jornadas das greves de 78. Companheiros, vocês sabem o que precisa ser feito. Nós não temos o que ensinar a vocês. É ir para a rua, até o último dia, até o último momento, dia e noite, combater, porque esse combate resultará, companheiros, em mais consciência do povo brasileiro, porque isso já é parte de uma resistência que se dá no nosso país contra essas forças reacionárias e se dá também no mundo, com essa profunda onda conservadora que se abate sobre nós. Portanto, companheiros, Haddad, Manuela e Boulos nos lideram nesta reta final. Isso é sinal de liderança, isso é sinal de confiança, isso é sinal de calor no nosso coração, e nós no PCdoB estaremos lado a lado, a cada momento, nessa grande batalha. A luta, companheiros, a vitória, porque ela é possível. Muito obrigada, Walter. Queremos anunciar aqui a presença do senador Jacques Wagner, que também faz parte da coordenação da campanha de Haddad, o movimento MPA, Consulta Popular, CONEI, Conselho Mundial da Paz, a deputada Márcia Lia, que também está aqui entre nós, e chamar agora para fazer a sua saudação na plenária da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, próxima deputada federal pelo Paraná. Boa tarde, companheirada. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, partilhando desse momento. Quero aqui fazer uma saudação a toda a nossa mesa, companheiro Juliano, presidente do PSOL, o Índio, companheiro Boulos, nosso candidato a presidente, democrata, que está aqui na primeira hora de luta no enfrentamento às forças do atraso, companheira Natália, companheira Mariana, companheiro Sorrentino, todos os companheiros representantes dos movimentos parlamentares e nosso próximo presidente da República, Fernando Haddad. E dizer, companheiros e companheiras, como já foi dito aqui, nós estamos num momento crucial para a nossa jovem democracia. Uma democracia de 30 anos, o período mais longevo de democracia no Brasil. Mas não uma democracia esvaziada de significados. Quando lutamos para a Constituinte de 88 e aprovamos a Constituição e edificamos a democracia no Brasil, não fizemos uma democracia que não fosse concreta na vida das pessoas. Começamos a construir ali,
além das liberdades democráticas, do direito ao voto, do direito à manifestação, também os direitos básicos do povo brasileiro, do Brasil. Quando a gente fala na defesa da democracia, nós não estamos falando em valores abstratos, nós estamos falando em valores concretos da vida das pessoas. E nesses 30 anos de democracia que nós vivemos, nós começamos efetivamente a ter democracia concreta em 2002, quando elegemos o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva presidente desse país. Foi aí que fizemos uma promessa e um compromisso com o povo brasileiro, que todos teriam direito a comer pelo menos 3 vezes. Agora está muito alto. Todos teriam direito a comer pelo menos 3 vezes ao dia. Que as pessoas teriam direito a ter emprego digno, que as pessoas teriam direito a ter renda, a ter dignidade. O povo brasileiro conheceu, em 500 anos de história, pela primeira vez, nesse interregno de 13 anos, os direitos concretos que a gente defende numa democracia popular. É isso que está em jogo, e é isso que as forças do atraso querem subverter. Não é possível eles dizerem que agora vão devolver ao povo dignidade. Essa gente sempre esteve no governo, essa gente sempre sustentou o atraso nesse país. Essa gente não tem moral para vir dizer que vai entregar direitos ao povo brasileiro. Quem tem condições de entregar direitos é quem está nessa mesa, junto com esses movimentos sociais, que lutaram exaustivamente para colocar em prática os direitos da nossa Constituição. E essa gente se vale de o povo brasileiro, inclusive usando em falso a palavra divina, usando em falso o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. São verdadeiros túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro, porque enganam o nosso povo. Era essa gente que, com certeza, se voltássemos no tempo, estariam apedrejando Maria Madalena. Era essa gente que estariam sendo os vendilhões do templo. Eram eles que estariam cobrando os altos tributos do povo hebreu. Portanto, são eles que estão aqui agora, querendo fazer julgamento daqueles que sempre lutaram em favor do povo brasileiro. Se Cristo descesse à terra novamente, com certeza seriam os que crucificariam de novo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos admitir isso, não. Nós temos que disputar essa narrativa. Nós temos que disputar na luta, porque quem está do lado do povo é quem está aqui, gente. Nós não podemos brincar com isso. Não podemos deixar que eles cresçam e dizer que eles têm o lado do povo. Eles utilizaram de todas as sordidez. Não foram falar com o povo, foram falar com o povo através das redes sociais, através do WhatsApp, com uma máquina de mentira no submundo das redes sociais. E nós temos que denunciar isso e esclarecer o nosso povo. Nesses últimos dias nós fizemos um verdadeiro esforço para unir os democratas em torno da candidatura de Fernando Haddad, que é a candidatura que representa a defesa da democracia efetiva e concreta, não a democracia abstrata. Chamamos todos aqueles que já lutaram contra as forças totalitárias, fizemos um chamado contundente, e o próprio Fernando Haddad ligou para várias pessoas, dizendo: unam-se a essa caminhada. Muitos aceitaram os chamados, alguns têm dúvidas, mas tenho certeza que essas dúvidas serão superadas quando eles entenderem o risco que corre a nossa sociedade. Tivemos alguns percalços essa semana, apesar de termos as reuniões com os partidos, a reunião com os partidos políticos, que foi importante em Brasília. Nós não tivemos a efetividade da vinda do PDT. Tivemos o apoio crítico do Partido Democrático Trabalhista, e com o qual nós saudamos aqui efusivamente. E tivemos um problema com o companheiro Cid, lá no Ceará, que eu acho que foi um desabafo. E é normal numa campanha onde a gente faz disputas, mas tenho certeza que a trajetória de Cid e Ciro são as trajetórias ao lado da democracia, e é desse lado que eles marcharão na história conosco pela defesa do povo brasileiro. E também não nos assustam as pesquisas. Já fizemos várias eleições, disputamos várias eleições, e muitas vezes as pesquisas eram colocadas como trunfo do adversário. E quando abriam as urnas, elas se mostravam erradas. Portanto, companheiros e companheiras, a guerra que está contra nós é uma guerra também de informação. Não vamos esquecer que o sistema, que o establishment, que os donos do poder, do capital financeiro, de certos setores produtivos, da mídia, daqueles que têm interesse apenas em questões econômicas, está do lado do candidato deputado. E eles vão utilizar
de todas as formas para tentar nos deter, para tentar fazer com que a gente esmoreça a caminhada. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos nos deter, nós vamos enfrentar, porque fomos forjados na luta. É da luta que nascemos, é por ela que estamos aqui, é a causa do povo que nos faz ficar em pé e não ter medo de enfrentar. Por isso a importância dessa plenária hoje, para dizer claro a todos eles, nós não temos medo. E não venham com tática de guerra, de querer ter um inimigo comum, ou dizer que o PT é o bicho-papão da sociedade brasileira, uma frente anti-PT, com respeito aqui aos companheiros que estão na mesa de outros partidos. Até porque o PT não governou sozinho esse país. E desde que eu me conheço por gente, meus quase 30 anos, mais de 30 anos de PT, o PT é utilizado para pôr medo no povo brasileiro. Mas quando o PT governou junto com outras forças, quando o Lula iniciou em 2002 o seu governo democrático e popular, mostrou que era possível incluir todos no Estado brasileiro e dar dignidade à população. Por isso não tenhamos medo não, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos enfrentar nas redes sociais, nos debates que fazemos onde trabalhamos, onde estudamos, mas principalmente nós vamos enfrentar nas ruas, é onde a gente sabe fazer a nossa campanha e fazer o debate político. Por isso, é panfleto na mão, e se não tiver, a gente cria, é cartaz na mão, é o som de rua, e vamos para os lugares aonde o povo está, disputar essa narrativa. Eles não vão nos encolher não, nós não vamos ter medo de enfrentar essa disputa. Por isso a importância de nós estarmos aqui, de dizer que sabemos as dificuldades que temos, mas cada dificuldade a gente faz uma alavanca para sermos mais fortes no enfrentamento dessa luta que nós vamos levar até o final. A vitória de Fernando Haddad é a vitória da democracia concreta, da vida do povo brasileiro, da luta desse povo que sempre acreditou que nós podemos ter um Brasil para todos e para todas. Viva a democracia! Viva Fernando Haddad! Obrigada, Gleisi. Já estamos chegando aqui ao final da nossa plenária. Antes disso, só lembrar algumas coisas. A gente recebeu alguns recados aqui. E nessa plenária a gente vê muitos rostos de pessoas lutadoras que estiveram com a gente nas ruas no dia 29. Muitas mulheres, muitas companheiras combativas e que estão construindo agora o dia 20 de luta e que vai ser mais uma etapa e continuidade dessa luta que se dá nas ruas. Então, dia 20 tem luta na rua, tem continuidade, ele não, democracia sim, por direitos. E dia 24, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo também estarão nas ruas para a gente poder dar continuidade nessa luta, e convocamos e convidamos todos e todas a se somarem nessa resistência nas ruas e nas lutas. E o próximo aqui a falar, a dar a sua saudação, é o Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente da República no primeiro turno e que está agora se somando nessa campanha. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, aos companheiros e companheiras da CUT, do movimento sindical, do movimento social, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, dos partidos de esquerda que estão aqui, o PSOL, o PT, o PCdoB. Boa tarde ao nosso próximo presidente da República, Fernando Haddad, porque nós vamos virar esse jogo. Olha, gente, esse é um momento muito importante para a história brasileira. Nós temos que ter a responsabilidade de ter em mente o que está em jogo nesse segundo turno. E o que está em jogo não é apenas a disputa de duas candidaturas. O que está em jogo nesse momento é a disputa da democracia contra um projeto de ditador chamado Jair Bolsonaro. Alguém
que vai a público e defende a tortura, defende torturadores, exalta o período mais duro da nossa história, que foi a ditadura militar. Alguém que ataca as mulheres, ataca os negros, ataca minorias, ataca o trabalhador e a trabalhadora brasileiros. O que está em jogo nesse momento é a disputa da democracia contra a ditadura, é a disputa dos direitos contra os privilégios. E numa disputa como essa é preciso tomar lado. Numa disputa como essa não se pode ficar em cima do muro. Ninguém pode se dar o luxo num momento como esse de ficar remoendo ressentimento político e deixar de se posicionar de maneira enfática como é necessário agora. O que está em jogo não é o projeto individual nem partidário de ninguém. O que está em jogo é a possibilidade da gente continuar lutando por nossos direitos, da gente continuar poder decidindo quem é que vai governar o país. É isso que está em questão. Nós temos pouco mais de 10 dias para poder construir uma virada e mostrar para o povo brasileiro quem é Jair Bolsonaro. Desmistificar e desmascarar o Jair Bolsonaro. Porque ele é alguém que vendeu a ideia que é de fora da política. Vendeu a ideia que é contra o sistema político brasileiro. Logo ele, deputado há 28 anos, mais de 10 anos no partido do Paulo Maluf, recebeu auxílio moradia tendo casa, tinha assessora fantasma até outro dia, que a gente denunciou no debate entre candidatos. Seu Jair Bolsonaro não tem autoridade para dizer isso, faz parte da pior tradição política desse país. Ele diz que defende as maiorias, o direito do povo. Logo ele, que votou contra a PEC que garantiu direitos e dignidade para as empregadas domésticas, que votou com Temer para aprovar reforma trabalhista e terceirização, que votou para congelar investimento social por 20 anos nesse país. E é isso que nós temos que dizer ao povo brasileiro. Ele diz ainda que defende a segurança do nosso povo. Diz que defende a segurança, mas apoiou milícia no Rio de Janeiro de maneira pública e declarada. Esse é o Jair Bolsonaro. Nós temos 10 dias para evitar uma tragédia e dialogar com o povo brasileiro, mostrando para as pessoas, independente de quem elas votaram no primeiro turno, o que é que representa e o que é que significa Jair Bolsonaro. Eles têm tentado nos intimidar. Desde que acabou o primeiro turno, a semana passada, nós vivemos e vivenciamos fatos lamentáveis. O assassinato do mestre Moa, lá na Bahia, um assassinato de intolerância e de ódio político. Quero aqui pedir uma salva de palmas à memória do mestre Moa. Agressões covardes que se espalharam pelo país contra uma jovem em Porto Alegre, que ficou público, uma jovem de 19 anos, agredida por 3 homens e marcaram uma suástica com uma faca na sua barriga. Agressões por toda parte, porque as pessoas pensam diferente. Esse é o projeto de Jair Bolsonaro. As palavras têm consequências. E quando se fala algo, se prega ódio, se prega violência, que tudo se resolve na bala, é essa mensagem e esse recado que ele dá para os seus apoiadores. Nós temos condições de virar. Nós temos pouco mais de 10 dias para virar. E nós só vamos conseguir essa virada, Haddad, indo para as ruas desse país, indo casa a casa, indo porta a porta, tomando as ruas, dialogando com as pessoas. Como vai se tomar as ruas no próximo sábado, em mais um belo movimento protagonizado pelas mulheres brasileiras. Como nós vamos tomar as ruas novamente no dia 24, na quarta-feira que vem,
para dizer o lado que a gente tem, e é o lado da democracia. Nós não podemos nos deixar intimidar. Nós não podemos recuar diante dos gritos de ódio. Nós não podemos nos deixar levar pela onda de intimidação, de intolerância e de violência que o Jair Bolsonaro tem tentado impor ao país, junto com mentiras e fake news de todo tipo. Nós vamos fazer o jogo limpo. O jogo limpo é olhar no olho de cada trabalhador e de cada trabalhadora desse país, é tomar as ruas nesses próximos 10 dias para construir uma grande virada e no dia 28 de outubro derrotar Jair Bolsonaro e eleger Fernando Haddad presidente do Brasil, para que a gente tenha democracia e direito nesse país. Muito obrigada, Guilherme Boulos. E agora eu quero pedir que de forma muito calorosa e com muito barulho, com alegria, nós possamos ouvir o próximo presidente do Brasil, o professor, o ministro, o candidato das mulheres, dos trabalhadores, dos estudantes e o candidato da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, o professor Fernando Haddad. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria cumprimentar o pessoal das duas frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, cumprimentar as lideranças do PT, do PCdoB e do PSOL, cumprimentar o companheiro da CUT, que nos acolhe nesse salão, sempre disponível em momentos críticos da história do país. Queria dizer, Boulos, que eu queria te fazer um agradecimento especial, aliás, a você e a Manuela Dávila. O Lula em São Bernardo do Campo, quando se despedia de nós, momento dramático da vida nacional, o Lula levantou a sua mão e a da Manuela e falou: eu estou diante do futuro do Brasil. Em muito pouco tempo, vocês dois demonstraram a estatura que tem para liderar o processo histórico da esquerda brasileira, das forças progressistas. Vocês se equiparam a grandes nomes da história do Brasil, da história recente, inclusive do Brasil, pós-redemocratização, quando sem pedir nada a título pessoal nem partidário, colocaram os interesses nacionais e democráticos acima de qualquer outro interesse. A Manuela compondo a chapa comigo, diante da impossibilidade do Lula concorrer à presidência da República, e você, aliado de primeira hora, defendendo a derrota do fascismo, a derrota do arbítrio, representada pelo meu adversário. Atitudes como essa te equiparam a personalidades respeitáveis, como Mário Covas, Miguel Arraes, Brizola, que em 89, quando Lula foi para o segundo turno diante do Collor, se posicionaram a favor da democracia, a favor da Constituição, a favor dos direitos dos trabalhadores, a favor dos direitos civis, a favor dos direitos políticos, a favor dos direitos trabalhistas. Não é fácil fazer isso nos dias atuais, porque a violência hoje é muito maior do que a violência reinante em 1989, quando nós saíamos do período do arbítrio, para o qual ninguém aqui quer voltar, e nós não vamos voltar para esses tempos sombrios representados por Jair Bolsonaro. Uma outra coisa importante a dizer é que a elite brasileira passou os últimos 2 anos garimpando dentre os seus quadros aquele que seria o Macron brasileiro. Pesquisaram e apresentaram Jair Bolsonaro como Macron brasileiro.
seria uma piada se não fosse tão ameaçador. O significado da elite que está aliada a esse candidato é de que ela está disposta a tudo para vencer o povo e a classe trabalhadora. É só isso que significa isso. Porque nós todos estaríamos aqui, talvez, com uma certa dor, mas eu acho que nós estaríamos discutindo a sério, se nós não estivéssemos no segundo turno, apoiar qualquer outro candidato contra o Jair Bolsonaro, diante da ameaça que ele representa. A nossa elite, ao contrário, está disposta a apoiar qualquer candidato para evitar a retomada do projeto de desenvolvimento com inclusão social, que era o que nós estávamos fazendo até que o golpe nos tirou esse direito, de levar à frente um projeto generoso de emancipação dos trabalhadores, de emancipação da pobreza e da miséria e da desigualdade, que marca uma história brasileira por 500 anos. Foi o que melhor eles conseguiram apresentar. Talvez um dos piores parlamentares da história do Brasil. Sem sombra de dúvida, Jair Bolsonaro está entre os 10 piores parlamentares da história desse país. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o Brasil, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com os trabalhadores, com o povo brasileiro, uma pessoa que é capaz das maiores atrocidades verbais para colocar os seus pontos de vista, que são desrespeitosos em relação à ampla maioria do povo brasileiro. E é diante dessa ameaça que nós estamos colocados. Eu queria lembrar vocês que eu vejo toda hora esse negócio de pesquisa, tudo bem pesquisa. Ninguém é contra a pesquisa, vai lá e faz a pesquisa. Só que quem está aqui não pode ficar olhando pesquisa e mudar de humor em função do que está publicado no jornal. Porque se fosse assim, eu não teria ganhado do Serra em 2012, nem a Dilma teria ganhado do Aécio em 2014. Eu me tornei prefeito de São Paulo, na capital do Tucanistão, sem liderar uma única pesquisa da Datafolha e Ibope no primeiro turno. Eu nunca liderei uma pesquisa Datafolha e Ibope em 2012 e cheguei a 2 pontos de diferença do primeiro colocado e superamos ele na primeira pesquisa de segundo turno, mantivemos a liderança até o fim e ganhamos a eleição. Uma eleição depois de 10 anos perdendo na cidade de São Paulo. Depois de 2002, nós nunca mais ganhamos uma eleição na cidade de São Paulo. Viemos a ganhar em 2012 contra alguém que tinha sido candidato a presidente 2 anos antes e que tinha levado a eleição para o segundo turno com os votos da cidade de São Paulo. E nós conseguimos derrotá-lo aqui. Em 2014, até às 7 horas da noite do dia da eleição, eles estavam tomando jatinhos para Belo Horizonte para comemorar uma vitória que não aconteceu. Já estavam abrindo champanhe até que o TSE divulgou os resultados parciais, quando o povo pobre, o voto do pobre começou a chegar. E aí a nossa alegria começou a aumentar e a tristeza deles a diminuir, porque era o 4º recado do povo brasileiro dizendo não para o projeto que eles representam, não para o atraso, não para o desrespeito. E nós sabemos o que custou essa 4ª vitória, que não foi aceita até hoje pelos nossos adversários e que levou o país à crise que nós vivemos. É o momento, portanto, da gente resgatar esse país e resgatar um projeto. Às vezes ficam dizendo, vocês não admitem erros. Admitimos sim, mas nós admitimos erros, mas admitimos que o projeto que nós representamos é o projeto que vai tirar o país da crise e é o projeto que vai permitir que setores 500 anos esquecidos terão uma oportunidade de vencer na vida, de trabalhar, de estudar, de progredir. É isso que representa o projeto que o presidente Lula encarnou durante tantos anos e que até hoje é respeitado pelo povo trabalhador.
Então, esses 10 dias é uma eternidade, gente. A velocidade da história, ela é diretamente proporcional às angústias e aos dilemas que o povo está sofrendo. 10 dias é muito tempo. Porque o que nos separa da vitória são 8 ou 9 pontos. Não é mais do que isso. São 8 ou 9 pontos para ganhar essa eleição e afastar esse fantasma. Esse fantasma que é um balão de ar com uma forte armadura no seu entorno. Uma forte armadura representada pelos bancos. Ele disse agora recentemente, acho que foi ontem, que ia manter a equipe econômica do Temer, aqueles que quisessem ficar, porque é óbvio que o projeto econômico do Bolsonaro é exatamente o do Temer piorado. Então ele tem a armadura representada pelos bancos, pelos meios de comunicação, pelo agronegócio atrasado, porque o moderno está conosco. Ele tem essa armadura, mas ele é um balão de ar. É acertar a agulha no orifício certo dessa armadura, e isso vai derreter. Vai derreter em alguns dias. Tem um trabalho a ser feito para compreender como desnudar essa fraude e mostrar para o povo de quem se trata. É um trabalho de comunicação, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho quase que antropológico. Você entendeu o que se passa na cabeça das pessoas para querer votar num sujeito desse? Uma elite que procurava o Macron achou o Bolsonaro. Tem alguma coisa errada. E é esse erro que nós precisamos demonstrar. Eu quero dizer para vocês, por fim, o seguinte. Nós temos alguma coisa em torno de 40 milhões de pessoas fora dessa porta aqui. 40 milhões de pessoas que querem votar na gente. Nós precisamos ampliar mais 10 milhões para ganhar essa eleição. Mas nós já temos 40 milhões de pessoas aqui. Mas se nós estivéssemos sozinhos, só entre nós, essa luta valeria a pena. Porque a causa é muito nobre, a causa é muito justa. É a causa da nossa vida. É a dignidade que está em jogo, é a democracia que está em jogo, é a dignidade humana que está em jogo, é o futuro das próximas gerações que estão em jogo. Então, é hora de tocar o barco, de botar a gente na rua, de militar no computador, mas também militar de porta em porta, conversar com as pessoas. Hoje, você falou do debate, hoje já recebemos a informação de que houve cancelamento da reunião com a Record, que ia promover o debate do domingo, porque o outro lado não fugiu. O outro lado fugiu. O mais engraçado, Walter, o mais engraçado é que a comunicação da Record conosco foi assim: olha, o outro lado não vem. Vocês concordam em não vir? Aí a gente falou assim: não, a gente não concorda. Mas então a reunião está desmarcada do mesmo jeito. Essa foi a resposta que nós recebemos. Nunca houve um segundo turno sem debate. Nunca teve um segundo turno sem debate. Até no primeiro, quando tem 15, 20 candidatos, raramente não havia debate. Mas houve ocasiões em que não teve. Mas de segundo turno, uma pessoa fugir de debate de segundo turno, até em enfermaria eu me dispus a debater. E ele simplesmente não vem porque não tem o que dizer. E porque as mentiras que ele veicula na rede social, mas são milhares, uma a uma. Ontem o TSE proibiu o Bolsonaro de falar do que ele chama de kit gay. Uma coisa que só existe na mente doentia do próprio Bolsonaro. Na mente doentia desse cara. Ontem só aconteceu isso, de proibirem ele de falar isso, de mentir sobre isso. E hoje apareceram outras 10 mentiras
sobre o carro que eu não tenho. O carro que eu não tenho é uma Ferrari, para quem não sabe, né? O relógio que eu não tenho, o livro que eu não escrevi, o meu comportamento sexual, tudo está na rede social do Bolsonaro. Então tem um personagem lá, que talvez seja o Andrade, porque não é o Fernando Haddad, que faz as maiores atrocidades e as pessoas acreditam. O triste do que está acontecendo é que tem muita gente de boa fé, recebe isso e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não vai checar a informação, não vai atrás da verdade. E a imprensa, que acusava a Dilma de ter feito uma campanha violentíssima em 2014, hoje silencia. Você não vê um jornal, uma TV falando da violência da campanha eleitoral. Não fala. Não falam. Não falam. Se omitem desconhecendo os riscos que a própria imprensa está correndo. Porque conosco haja liberdade de imprensa. Nunca, em nenhum momento, uma instituição da República foi enfraquecida nos nossos governos. Nunca. Nenhuma instituição republicana dos nossos governos foi enfraquecida. Eles não têm ideia do que representa uma pessoa com a mentalidade, com a formação do Bolsonaro, que vomitou o que vomitou durante 28 anos, só falando mal da democracia e enaltecendo torturador, estuprador, ditador. 28 anos falando as mesmas coisas. E agora, em função desse caldo de cultura que foi criado artificialmente no país, está aí com chances que serão derrotadas de chegar à presidência da República. Então nós temos uma tarefa histórica em nome de tudo que nós representamos. E nós não podemos nos deter diante da ameaça que é feita dia a dia nas ruas de São Paulo e do Brasil. A todo momento chegam os relatos de violência contra militantes, contra mulheres, contra gays, contra negros, suástica sendo pichada em igreja católica, padres sendo ofendidos por fiéis. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. E esse Brasil não é o Brasil que a gente quer construir, não é o Brasil que a gente quer ver. É sair daqui de cabeça erguida, sem medo, porque se tem uma coisa que esses valentões são covardes. Vocês podem anotar o que eu estou falando. Eles não aguentam um olho no olho, porque eles não têm argumento. Eles não têm argumento. Eles querem andar armados justamente em função da covardia. Homens e mulheres não precisam andar armados para se impor. E se a gente quer segurança pública, é cobrar do Estado a segurança pública. Quem tem que prover segurança é o Estado. Não é o salve-se quem puder que ele está propondo. Então nós temos que sair daqui, e eu repito, é muito tempo até domingo que vem. É muito tempo, no tempo histórico que nós estamos vivendo. É uma agulha para furar essa armadura e atingir alguém que vai esfarelar, porque não representa absolutamente nada de bom para o futuro do país. É ele não, Bolsonaro não, ditadura não, tortura não, cultura do estupro não, é democracia sim, direitos sim, liberdades civis e políticas sim. Vamos ganhar essa eleição, vamos à vitória, nós não vamos esquecer dessa virada nunca nas nossas vidas. Um abraço para vocês, até dia 28, para comemorar na Paulista a quinta vitória eleitoral.